Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência, né? Vídeo 457, capítulo 9, Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. Nós já esclarecemos a respeito da pergunta número 5, mas entendemos que é necessário novamente, pelo menos, ler essa pergunta e a resposta, né? Para darmos sequência na pergunta de número 6, de número 6. Porque é uma sequência. Então, olha só para você ver na pergunta de número 5. Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma, né? Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade? Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Né? Qual terá sido a origem dos lugares mal assombrados? Teve uma origem, né? Então, nós já esclarecemos isso, né? Os bons espíritos respondem: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos. Quer dizer, na manifestação dos espíritos. Porque se os espíritos não se manifestassem, né? Aqueles médios videntes, aqueles sensitivos e tudo mais, é óbvio que não existiria essa crença. Então, o princípio dessa crença está nos espíritos, na manifestação dos espíritos, né? E também nos médios videntes, porque se não existissem os médios videntes, obviamente, os espíritos poderiam até existir, mas se ninguém conseguisse vê-los, é óbvio que não ia existir essa crença. Não teria fundamento nenhum. Mas olha só para você ver. O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Agora nós vamos passar, porque nós já esclarecemos isso no vídeo anterior. Então nós só lemos aqui novamente, narramos novamente, para dar sequência agora na questão de número 6, pergunta número 6. Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Olha só para você ver. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Então, os espíritos, eles têm dias e têm horas, né? Para eles se manifestarem aqui ou acolá? É óbvio que não, né? Olha só para você ver. Não. Os bons espíritos respondendo a Kardec. Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea. Você entendeu isso? Vamos ler até o final, depois a gente volta no comentário. Das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem.
Olha só, não, os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea. Então, na erraticidade, no plano espiritual, o tempo lá não é contado como nós contamos aqui na Terra. 12 horas, 24 horas, né? 48 horas, 72 horas. Não é assim. Quantas horas agora, fulano? Meio-dia. Ah, eu vou deitar um pouquinho aqui porque eu tô descansando. Lá não tem esse negócio. O tempo na erraticidade, o tempo na espiritualidade não é como aqui. O tempo lá não é contado como aqui. Agora nós temos que entender que o tempo na erraticidade, na espiritualidade, no plano maior, tanto no plano mais elevado quanto no plano menos elevado, também não é contado como aqui. Cada sistema evolutivo tem suas características relacionado à evolução daqueles os quais se encontram submetidos àquele processo, né? Como nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Você acha, com todo respeito, você acha que no planeta Marte, no planeta Júpiter, lá eles consideram as horas como nós as consideramos aqui na Terra? Não, de forma alguma. Ah, mas os astros, eles, os cientistas, os astrônomos, eles já calcularam as horas, quantas voltas, né? Quanto tempo dura uma hora, a rotação de Marte. Mas isso é a visão aqui da Terra. É óbvio que se, de acordo com a visão aqui da Terra, analisando a evolução da Lua, de Marte, de Júpiter, né? A velocidade da luz do Sol, né? Quantos minutos gasta para ela vir do Sol até aqui a Terra, né? 8 minutos. Então, se nós for analisar, os cientistas estão certos, mas no nível que nós nos encontramos. Agora, no nível em que os seres nesses planetas, na outra dimensão, vivem, no nível que eles se encontram, o cronômetro existente aqui na Terra não existe lá. Então, olha só para você ver. Não, os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem, né? Então, há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Foi onde os bons espíritos responderam dessa forma. Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para os dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Também equivale a dizer que os espíritos, eles, tanto faz, eles transitam do plano espiritual de outros sistemas solar, de outras dimensões, de outros universos, eles transitam para lá, para cá.
A hora, vamos pensar assim, a hora que eles quiserem. Essa hora é simbólica, esse termo. Para eles é simbólico. Os mais evoluídos. Os menos evoluídos, eles permanecem subjugados a um sistema de acordo com a evolução deles no plano mais inferior. Então, nós temos que entender, as pessoas às vezes, assim, até por um pouquinho, assim, falta de conhecimento, de raciocínio, tem pessoas que dizem assim, os bons espíritos, eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, por isso eu estou comentando aqui, e por esse motivo faz parte também do tema, e também o nosso irmão Marcílio permite que eu conte isso. Muitas pessoas já ouvi dizendo assim, a espiritualidade prefere trabalhar à noite, porque à noite não existe interferência nenhuma do dia. Para a espiritualidade, gente, não existe horas. Tanto faz o que nós entendemos como dia, como noite. Para a espiritualidade é uma coisa só. Até porque para a espiritualidade não existe dia, não existe noite. Para a espiritualidade existe a seara do mestre. Nós temos que entender que aqui na Terra o que nós entendemos como noite é nada mais, nada menos que a própria sombra da Terra. É lógico que muitas pessoas têm conhecimento do que eu estou dizendo. É a própria terra, a sombra da Terra, né? Na sua circunvolução, no seu processo de rotação. Muitas pessoas sabem disso. Então, o que equivale a dizer que não existe noite, e sim a sombra, existe a sombra da Terra. Agora, nós entendemos que essa sombra da Terra, ela é benéfica, ela é proposital. Ela é proposital, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, nós entendemos noite, né? Devido à escuridão e tudo mais. Mas nós temos que analisar que partículas subatômicas, partículas, né, da energia solar, tanto do Sol, do nosso sistema solar, quanto partículas subatômicas de outros sóis no universo, inunda o nosso organismo a noite toda. Só que nós não, devido ao nosso nível, né, evolutivo, nós não conseguimos enxergar essas partículas de energia. Nós não conseguimos enxergar. Então, essa claridade, essa luz, é nada mais, nada menos do que atrito de partículas, atrito de moléculas, umas às outras. Atrito. O que à noite, obviamente, continua do mesmo modo, esse atrito. Só que a sombra
né, desse hemisfério, dessa parte da Terra, domina devido à rotação. Então isso não interfere em nada no trabalho dos espíritos. Para os espíritos não existe dia, não existe noite, existe a seara do Mestre, existe a seara de Deus. Para os espíritos mais adiantados, existe o tempo. Não existe o passado e nem o futuro, existe o presente. Conversando um dia com um amigo, o amigo falou assim, eu não consigo entender quando você entra nesse item, eu não consigo entender, mas é muito fácil, gente. Não existe o passado e não existe o futuro. Não existe. Existe o presente. Tudo é presente. Se tratando de imortalidade da alma, tudo é presente. O que nós enxergamos, o que nós entendemos como passado e futuro é o processo evolutivo qual nós nos encontramos, que tudo fica registrado em nós, nos nossos registros, fica no nosso eu, fica esse registro, fica tudo registrado na nossa consciência, de que algo fizemos e que algo teremos que fazer. Passado, futuro. Mas chega-se um momento em que o eu, ele descobre que tudo é presente. Faz parte da evolução. Então, para os espíritos, tanto faz. Então, eles podem socorrer-nos durante o dia, vamos pensar assim, as mesmas caravanas que atuam, as mesmas caravanas que atuam durante a noite, vamos pensar assim, que à noite, 200.000 caravanas do plano espiritual trabalham aqui na crosta terrena, ajudando a humanidade, indo até as regiões umbralinas, nos ajudando, nos protegendo. 200.000, pensemos dessa forma, só durante a noite. Durante o dia, as mesmas 200.000 continuam aqui trabalhando, ajudando aqueles que estão no umbral e também nos ajudando. Não existe dia e nem noite. Não existe dificuldade para aqueles espíritos que já se desprenderam desse materialismo, desse apego, dessas necessidades que nós ainda possuímos. É a evolução, né? Então, agora nós vamos passar para a pergunta de número 7. Olha só a sabedoria de Kardec. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Tá vendo só? Porque os espíritos, eles vêm de preferência à noite. Porque durante o dia, os raios solares, os raios isso, raio aquilo, interfere
nos instrumentos, nas aparelhagens dos bons espíritos. Então, os espíritos, eles preferem trabalhar à noite e também preferem assombrar as pessoas à noite. Tanto os bons espíritos preferem assistir a humanidade à noite, quanto os espíritos inferiores preferem assombrar as pessoas à noite. Isso é tudo conto da carochinha. Isso é tudo história para fazer criança dormir. Isso não existe. Entendeu? De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Resposta: dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produz na imaginação. Tá vendo só? Conto. Histórias, historinhas que contam-se às crianças para elas dormir, você entendeu? É tudo imaginação. Isso é tudo misticismo. Entendeu? Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Agora, Kardec colocou aqui no futuro, destruirá. Eu não concordo. Não, os bons espíritos colocaram no futuro, destruirá, né? Aqui, ó, racional, que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O conhecimento racional, é lógico que conforme a pessoa se instrui, né? Ele, obviamente, ele vai acordando aqui, acordando ali, acordando aqui, acordando ali, mas tudo bem. Então tem dois esclarecimentos a respeito desse racional do espiritismo destruirá. A autoevangelização, o conhecimento que amealhamos, abrimos os olhos, opa, eu já acordei, não acredito mais nessas histórias da carochinha. E também nós temos que entender que o espiritismo não destruirá. O espiritismo já destruiu todo esse processo irracional. Já destruiu. Porque a partir do momento em que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec e Hippolyte Léon Denis Rivail, nós temos que entender que a partir daquele momento ali, tudo se tornou fato. Tudo é fato. Né? Onde todos buscam, na teoria, se instruir. E é óbvio, conforme na teoria se instrui, acorda e deixa para trás aqueles contos de fada. Mas nós temos que entender que pelo fato da codificação, já destruiu. Já destruiu. Porque não existe mais argumentos depois da doutrina espírita codificada, não existe mais argumentos dos descrentes, dos incrédulos, dos antagonistas, não existe mais argumentos. Porque tudo que eles argumentar em matéria de negativismo não significa mais nada. Porque ela já foi codificada. Então, olha só para você ver como que são as coisas. Então,
dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Quer dizer, o conhecimento que a pessoa amealha e também o que nós esclarecemos. O mesmo se dá com os dias e as horas, que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo que a influência da noite nunca existiu, senão nos contos. Tá vendo só? Senão nos contos. As influências das horas só nos contos. Ah, o espírito tal só pode trabalhar à noite pelo motivo da claridade do sol. Ora, mas qual sol? Claridade qual sol? É a do sistema solar. Tá, mas aí a Terra à noite não é inundada, a humanidade não é inundado por raios de outros sóis que existem no universo? Vamos para o outro vídeo. Mas nós vamos voltar novamente atrás aqui nessa questão.